Às vezes algum familiar ajuda nisso também, porque é mais fácil de Sim. ver, né? Examinar no meio dos dedos, na planta do pé. Então, o exame é de extrema importância. Notou alguma coisa diferente? Vai consultar. Porque o diagnóstico precoce, como tudo na medicina, é de extrema importância para a gente ter um sucesso terapêutico, né? E o câncer de pele tem cura, tem tratamento. Então, quanto mais precoce a gente fizer o diagnóstico, quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, mais fácil é o O tratamento. tratamento. É muito importante, Ana, porque justamente esse programa, né, que a gente participa aqui junto com a revista Em Foco, tem essa conotação. Nós não queremos tratar doenças, nós queremos prevenir doenças. Então a gente traz os colegas aqui justamente para que as pessoas se deem conta que coisas diferentes no seu corpo têm que ser investigadas, Sim. né? Então, essa conotação que nós estamos dando aqui, realmente a pessoa tem que prestar bastante atenção. Ana, com relação então a essa parte específica de câncer, quais são os tipos mais comuns e se tem algum componente genético? Exemplo, minha mãe teve câncer, né, de pele, que surgiu depois de um nevus, que são aquelas manchas pretas. Será que eu posso ter, já que eu tenho manchinhas escuras no meu corpo? Essa é a pergunta. Assim, o que que eu sempre falo, isso é uma pergunta muito frequente no consultório e a gente diz para o paciente o seguinte: a cor da pele, ela é genética, né? Então a pessoa, quanto mais clara é a pele, quanto tem os olhos claros, isso indica que é uma pele que tem muita predisposição a ter queimaduras. E os casos de câncer de pele também estão intimamente relacionadas com os casos de queimadura durante a infância. Por isso, a importância de cuidar da pele da criança desde criança. Então, mas não existe nenhum estudo que diz, ó, meu pai teve, eu vou ter, né? Ele não é genético, não tem Não, uma então não, base não tem genética. fator genético, Não. perfeito. A cor da pele, sim. Sim, Daí quem tem a pele mais mas clara claro, tem são mais mais chance suscetíveis. de ter problema de câncer de pele. Até porque o sol tem um efeito cumulativo, não é isso, Sim, né? o sol tem um efeito cumulativo. O sol que a gente pega desde criança, ele vai modificando as células da pele e fica. Que eu sempre, às vezes o paciente diz assim pra mim: "Ah, mas eu nem vou usar mais filtro solar, porque eu não usei desde de criança". Eu digo: "Não, nunca é tarde". Porque o sol que já pegou, o dano já foi feito, já causou o estrago, mas se a gente cuidar daqui para frente, a chance de ter problema vai ser menor. Nunca é tarde. Então, e o que a gente percebe, e é comum a gente ver pessoas, porque antes era moda, né? A gente, até vou contar um fato assim, ó. Quando eu estava na faculdade, né, a gente não tinha muitos recursos, né? Que gastava com livros, gastava com comida, então eu tinha que arrumar uma maneira de eu ganhar algum dinheiro para mim poder sobreviver. Carlos, a gente ia aqui na Argentina e comprava Raito de Sol. Não sei se você se lembra do Raito de Sol. Então a gente vendia aquilo porque ele bronzeava, né? Que ele parecia um chocolate aquilo ali. E a pessoa ficava realmente bronzeada, né? Então era moda esse tipo de coisa, né? Do tipo bronzeado. E o que a gente percebeu com o passar do tempo é que aquelas pessoas que abusavam desse tipo de exposição sem proteção, hoje estão enrugadíssimos, né? Aquela pele envelheceu muito, né? Então isso é uma Exatamente. prova, né, dos efeitos agressivos do sol sem uma proteção adequada. Bebeto, foi excelente essa tua colocação, porque além de causar o câncer de pele, o sol é o grande responsável pelo envelhecimento da pele. Isso. Então, se é só a gente fazer eu mostro isso também muito no consultório para os meus pacientes. É só a gente olhar a barriga da gente. A pele não tem ruga, não tem mancha, não, é completa, porque ali é uma área Porque não fica coberta, exposta, né? Claro. né?
Então, o sol, ele é o grande causador do envelhecimento. Eu acho assim, ó, que na vida a gente não precisa ter excessos, né? Então, assim, ó, não precisa não tomar sol, não ir. Às vezes os pacientes, mas eu não posso ir. Pode, mas faz de forma consciente, né? Usa o filtro solar, evita o horário mais intenso. Mas, como tu mesmo falaste, o sol é extremamente importante para Claro, vitamina D, a saúde, lógico. para prevenção de depressão, né? Então, o sol a gente É uma fonte de a gente vida. tem comida, a gente tem por causa do sol. A gente tem Exatamente. que saber como se comportar. Doutora, frente a ele. qual é a diferença dos raios UVA para o UVB? Assim, ó, o raio UVA, ele é constante durante todo o dia. Desde que o sol amanhece, né, desde o sol até o final do dia. Ele é constante. O UVB e o raio UVA, ele é o grande responsável pelo envelhecimento e pelo câncer de pele também. Então, a gente tem chance de ter o dia inteiro. O que acontece? Ao meio-dia, e a classificação de UVA, UVB, é de acordo, porque o sol, ele é uma onda. E essa onda UVA ou UVB a gente não enxerga. Não é aquela luz visível, a luz do sol mesmo. E a UVB, ela fica mais prevalente no horário do meio-dia, né, que é das 10 da manhã às 2 da tarde. Então, é onde a gente tem o pico do UVB. Então, por que esse horário do meio-dia é pior? Porque tu já tem o UVA e tu ainda se acrescenta uma quantidade muito grande de UVB. Então, essa é a diferença. Tem o UVC, que é um outro tipo de raio. Então, tem a luz visível, que é a luz, assim, aquela luz que a gente, quando faz sombra, né, que a gente... por isso que, às vezes, as pessoas ficam embaixo da árvore e se queimam. Porque o raio, o UVA e o UVB, ele passa no meio das folhas, né? Então, ou então tu tá na... A roupa também? Não, a roupa, ela, dependendo do tecido, protege. O algodão... Tem roupa específica? Tem, existem as roupas com proteção ultravioleta. Tem. Hoje em dia, muitas dessas roupas de ginástica, a maioria já tem, para fazer atividade física. Aquele é neoprene, aquele é outra coisa. Aquilo é mais aquilo é pro frio. Pro frio. Mas tem as roupas assim, mas por exemplo, se tu colocar uma camiseta de algodão, ela vai te proteger, não como uma roupa com trabalhada com ultravioleta, mas ela protege também. Um tecido sintético, né? Ele já não protege tanto quanto uma camiseta. Pode até aumentar a caloria também, né? Hã? O sintético até aumenta a caloria, sim, né? o calor, sim. Tem gente na linha, alô, quem fala? Alô? Sim, eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Baixa um pouquinho o seu rádio, por gentileza, aí tá dando uma microfonia. Isso, agora ficou melhor. Baixa um pouquinho o rádio aí, o som do rádio. Agora sim, possa fazer a pergunta. Eu queria fazer uma pergunta assim, ó, que me saiu uma mancha preta no rosto. Ela era pequena e agora está ficando grande. O que pode ser? Se pode ter câncer de pele? Não. Oi. Sim. Uma mancha preta no rosto, doutora. O que pode ser? Boa tarde. É o seguinte, uma mancha preta no rosto pode ser uma infinidade de coisas, né? Mas existem alguns sinais que a senhora pode observar. Se essa mancha aumentou, se ela mudou de forma, se ela está coçando, né? Então, o indicado é que seja feita uma consulta e uma avaliação dessa sua mancha. Com certeza, e outra coisa, não deixar assim como está, Exatamente. né? Procurar saber o que está acontecendo realmente. Eu acho que é por aí. E como é que é feito o exame para diagnosticar? O exame é um exame físico, né? A gente vai olhar para a lesão e tem algumas características, né? Então, esses sinais, o que a pessoa tem que saber? Os sinais de alerta.
né? E o principal, diríamos assim, ó, o câncer de pele mais perigoso que a gente tem que cuidar, que é o melanoma. Né? O melanoma, ele é o menos frequente, tá? Isso é importante de dizer, mas ele é o mais agressivo maligno, né? E mais perigoso. Geralmente ele se desenvolve de um sinal, de uma pinta. E ele tem característica de ser preto. Por quê? Porque ele tem muita melanina, que é a substância que dá a pigmentação na pele, a cor escura. Então, quanto ao melanoma, existem alguns sinais de alerta, que a gente chama a regra do ABCD. Então, o A quer dizer assimetria. O que é assimetria? Uma lesão que, se tu olhar, ela não é, se tu dividir em 4, ela não é igual todas as partes. Perfeito. O B quer dizer bordas irregulares. Então, se o paciente, se aquele sinal ele não é redondinho, ele é tipo um mapa, uma geografia alterada, tem que revisar. Cor. Se tem mais de 2 tons, então um cinza com marrom, ou um marrom com uma área mais enegrecida, mais preta, tem que fazer uma avaliação. E o diâmetro, o tamanho dessa lesão. Então, se ela tem mais do que 0,5 centímetros, né, meio centímetro, a gente tem que avaliar. Ou se ela cresceu, né? Isso são os sinais de alerta que a gente chama. Muito importante para a senhora que nos fez a pergunta aqui, né? Sim, tá? Com certeza. Importante mesmo. Ana, eu sempre digo o seguinte, tem 2 maneiras de tu envelhecer a tua pele. É pegar sol demais e fumar. Sim. São as pessoas que realmente têm mais tendência, né, de envelhecerem a sua pele, né? Tá? Porque a gente vê a pele do fumante, aquela pele acinzentada, escura, né? E aquela pessoa que também se expõe demais, né, ao sol, a gente também tem aquela cor de cuia, né? Sim. Tanto é que a cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é uma cidade onde tem o sol é muito intenso, né? Toda aquela região centro-oeste lá, é chamada Cidade Morena, justamente porque as pessoas, praticamente todas, têm aquela pele queimada do sol, né? Então são dicas para que as pessoas prestem atenção, né? A gente tem que se cuidar, né, Bebeto? Eu acho que, como um todo, o mais importante é a prevenção, né? O sol, como a gente falou, ele é de extrema importância para a nossa vida. A gente tem que saber aproveitar o que ele tem de melhor, né? Então, a prevenção é tudo. Ana, e justamente a prevenção, né, que nós estamos conversando aqui, o que a Sociedade de Dermatologia sugere nesse mês de dezembro, assim? É um mês de conscientização sobre o câncer de pele, né? Então, a gente está divulgando, tem nas redes sociais, a gente conversa com os pacientes, que é o Dezembro Laranja, que é para a pessoa procurar orientação e ficar alerta e se preparar para o verão, né, Bebeto? Por isso que foi escolhido esse mês, porque é o mês de conscientização, para a gente saber que existe o câncer de pele. Né? Ele é o mais frequente de todos. Né? A gente estava falando do melanoma, mas também tem o carcinoma basocelular, que é o mais frequente. Essas pintinhas que aparecem no corpo... Geralmente essas pintas, assim, geralmente o câncer de pele vai aparecer uma lesão. Não vai ter mais do que uma. Se bem que esses dias eu atendi uma paciente, até de Rosário, de uma cidade vizinha, 50 e poucos anos, ela já fez cirurgia de umas 8 lesões de câncer de pele. E agora eu fiz a biópsia, é importante a gente falar nisso também, que a gente... tu perguntaste como é que a gente faz o diagnóstico do câncer de pele. Eu fiz 5 biópsias nela e todos deram positivos. Né?
Então, o exame físico, a gente olhar a lesão e suspeitar que é um câncer de pele. E como é que a gente faz o diagnóstico? A gente faz a biópsia. O que é a biópsia? É coletar um pequeno fragmento do material, ele vai para exame e nesse exame o médico patologista, que é quem examina, vai dizer que tipo de câncer de pele é. Aí, dependendo do tipo de câncer de pele, que a gente vai orientar o tratamento. Bom, uma orientação assim, para as pessoas, de quanto em quanto tempo, só para ao que está ligando o seu rádio agora, a pessoa deve visitar o médico, né, para fazer um exame, um autoexame? Claro que tudo depende muito de cada caso, né? Mas eu geralmente digo para o paciente rotina? uma vez ao ano, né? Uma vez ao ano e faz aqueles, e sempre eu falo também para o paciente, se notar alguma coisa nova, vem antes, mas uma vez por ano fazer uma avaliação com um dermatologista. E às vezes a gente recebe também muitos encaminhamentos de outros colegas, né? Que, olha, o doutor Bebeto me encaminhou porque eu tô com uma mancha. Então, isso é muito comum acontecer também. Pessoas de pele negra, ela tem que usar protetor solar? Tem. Isso aí foi uma pergunta muito pertinente. O que acontece? A pessoa que tem a pele negra, ela produz mais melanina, tá? Ela tem uma proteção natural contra o sol, tá? Então ele produz uma proteção que ele tem, mas essa proteção às vezes não é suficiente. Então eu já atendi também vários pacientes negros com câncer de pele, tá? Então isso é um mito, a pessoa achar que não tem. Tem sim. Ser negro não quer dizer que tu tá imune a câncer de pele. Sim. Isso é importante. Exatamente. Né? E outro fator importante também que o Bebeto estava falando sobre o tabagismo, sobre o hábito de fumar. A gente vê muito câncer de lábio em função do sol, né? Que também a gente tem que usar um protetor labial que tem um fator de proteção. E o cigarro é um dos grandes causadores de câncer de lábio. Geralmente é no lábio inferior, porque é onde fica o maior contato com o calor do cigarro. Daí o fator que faz com que tenha o câncer é o calor. E junto com o sol, mais ainda os riscos que a gente tem. Ana, conforme a gente vai envelhecendo, aparecem aquelas manchas senis, vamos dizer assim. Aparece. Então, achei importante também dar uma colocaçãozinha, porque as pessoas têm que saber que isso vai aparecer e não significa que seja nada grave, né? Com certeza. Às vezes os pacientes me dizem assim, doutor, isso aqui é sinal de velho. Eu digo, não é sinal de velho. É que foi aparecendo porque os anos foram passando e também são relacionadas à exposição solar. São aquelas pintas que a gente tem no dorso das mãos, né? Tem aparece também, são as famosas melanoses senis, ou manchas senis, tá? E também está relacionado com o sol. Perfeito. Você viu como é que é? São várias perguntas que a gente gostaria de fazer e que muitos querem fazer. Mas dentro dessa área a gente tem várias perguntas. Sim. A gente vai ter mais outras oportunidades, obviamente, de falar sobre vitiligo, sobre psoríase. Sim. Então, assim, é uma doença também que atinge várias pessoas, a psoríase. Então, é muito frequente, a gente tem muitos casos, né? E a gente está à disposição, né, com certeza. Renato, fala um pouquinho do que tu faz aqui em Alegrete, na tua clínica lá. O que tu tens ali à disposição da nossa comunidade? Assim, a Belevita é um sonho, né, que eu queria poder retribuir para a cidade de Alegrete de alguma forma, né? Então essa foi uma forma que eu encontrei. E a gente trabalha, o meu foco é a dermatologia clínica, né? A gente faz também vários procedimentos diagnósticos, biópsia, cirurgia de sinais, a gente faz
tratamento de todas essas doenças de pele também, né? E a gente trabalha muito com laser, a gente faz laser, trabalha com laser de depilação, trabalha com luz pulsada, trabalha com vários equipamentos, várias tecnologias de luz que a gente chama, né? A gente faz também muitos dos procedimentos estéticos, também na área da dermatologia. Por exemplo, a aplicação da toxina botulínica, que é o famoso Botox, a gente trabalha há mais de 24 anos com essa aplicação. E falando nisso, assim, ó, hoje em dia, vários outros profissionais também realizam, mas é importante as pessoas saber da formação daquele profisal que está fazendo, né? Claro. Porque a gente vê coisas É muita picaretagem, absurdas. né, Ana? É. É a palavra certa, né? Essa é a verdade. O doutor Bebeto, pediatra, aplicando botox. Tem que mandar prender ele, né? Porque ele não é o ramo dele. Tem muita gente que vai, procura errado e acaba tendo problemas. Já tivemos problemas e Exatamente. pessoas já morreram, né? Cada pessoa na sua Cada área. macaco né? no seu galho. Eu não posso querer entrar na área. Sim. E assim, ó, hoje a gente atende toda a região aqui, né? Então, a gente tem pacientes de Alegrete, a gente tem pacientes em Manuel Viana, Rosário, São Gabriel, Livramento, Uruguaiana, Quaraí. Tu tem consultório lá em Uruguaiana ou não tem mais? Não, só tendo aqui Alegrete. Só em Alegrete, Sim, é. só aqui. Mas é que as pessoas, porque existe uma falta muito grande de profissionais, geralmente são pessoas, os profissionais ficam nos grandes centros, né? Então tem cidades, Santiago, a gente tem paciente também, então acabam vindo aqui. Então, como eu já tenho 26 anos de trabalho, as pessoas conhecem, e eu acho muito importante que a gente está sempre, eu procuro, sempre me cobrei isso muito como profissional, me atualizando. A gente não sabe tudo, né? Isso é uma verdade, mas a gente tem que estar sempre se atualizando, participando de congressos. Eu faço parte da Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? Então, a gente, o que eu quero? Eu quero a saúde da minha comunidade. Exatamente. Né? Então, a gente está voltada para isso. Ana, tu quer deixar algum contato, alguma coisa assim que tu tenhas do teu serviço lá? Lá na Bela Evita, ali na rua José Bonifácio 143, né? O telefone é 3422-1465. A gente está à disposição. Tá nas redes sociais também? Sim, a gente está nas redes sociais também. Né? Tem a Bela Evita, como no Facebook, no Instagram também. E esse mês, inclusive, a gente fez várias postagens sobre isso, né? A gente atende todos os tipos de doença de pele, mas esse mês focado... Focado mais no câncer de pele. No câncer de pele. Por causa do dezembro lá. Exatamente. Né? Que é uma patologia que acomete muita gente. Por semana, eu vou te dizer assim, Bebeto, que não tem dia que a gente não faça um diagnóstico de câncer de pele. Que coisa, né? Ontem mesmo eu fiz em 2 pacientes cirurgia, um senhor de 70 anos, que sempre trabalhou exposto ao sol, e um outro paciente no couro cabeludo, né, que não tem cabelo. Então, lesões suspeitas de câncer de pele. Então, não tem dia que a gente não atenda. Não, por isso a importância realmente dessa nossa conversa, para deixar bem claro para as pessoas que tem que se preocupar com a pele. Tem que se preocupar. E agora, né, até às vezes os pacientes me dizem assim, ai doutor, eu não vim aqui por causa da pandemia. Realmente, a gente tem que se cuidar da pandemia, mas eu sempre digo também para os meus pacientes, a pandemia é uma doença nova, mas as outras doenças não deixaram de existir por causa da pandemia. Então, a gente tem que continuar se cuidando. Muito obrigado, então, doutora Ana Cristina Porto Alegre, doutor Bebeto,
Aqui tem uma pergunta sobre fungos de unha também, mas a gente está encerrando. Sim, eu acho que fica difícil a gente falar sobre fungo de unha aqui no ar, pergunta mas dos ouvintes. o que a gente orienta é que consultem e não usem tratamentos caseiros, Né? porque Então, não adianta. as Fungo pessoas de unha é muito costumam difícil. usar tratamento caseiro, né? Às vezes passar alguma coisa, acaba se prejudicando mais. Carlos, eu queria então, em nome da Associação Médica, né, agradecer a doutora Ana Cristina pela sua gentileza de ter vindo aqui conosco, né, e dizer que a gente está sempre, né, buscando se atualizar e buscando trazer também atualidades para a nossa comunidade alegretense, né, e esse programa da Revista em Foco tem se servido muito para isso. Eu também agradeço então, Carlos, a tua gentileza, né, nos convidados a participarmos, a amiga Joyce. Importante. Né? E sempre que pudermos estaremos por aqui. Com certeza. Bom? Obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, doutora. Muito obrigada pela oportunidade. Agradecemos aqui a disponibilidade de vocês. Sei que a vida de vocês é muito corrida, né? Principalmente nesse tempo também. Mas muito obrigado. A Revista em Foco agradece aqui. Já estamos finalizando o nosso programa. Estão sempre conosco aí o Guia Alegrete Digital, que é juntamente com a Revista em Foco, né, que são aqueles que trouxeram essa ideia, esse programa para o ar. A próxima edição da revista vai ser diferenciada, vai ser focando o agronegócio. A revista Expo em Foco vai trazer muitas notícias, temas voltados ao agronegócio. Aguarde a próxima revista em Foco. Vamos finalizar por aqui então, agradecendo a vocês que estiveram na audiência, na sintonia. O nosso muito obrigado. Faltando 5 minutos agora para a 1 da tarde, já está chegando o João Ulisses de Souza aí com o Mensageiro Rural. Mas mais uma vez a gente coloca aqui que você pode baixar um aplicativo do Guia Alegrete e você vai ter vários acessos a números de telefones das empresas da nossa cidade. Revista em Foco, que é um editorial diferenciado, e vai estar sendo distribuído aí com a edição deste final de ano. Faltando 4 minutos para a 1 da tarde, vamos então finalizando aqui com a nossa mensagem, seu Aninho. Para finalizar então com a nossa mensagem, o João está chegando por aí já. Ame como se ninguém nunca houvesse feito você sofrer. Trabalhe como se não precisasse do dinheiro. Dance como se ninguém estivesse olhando. Cante como se ninguém estivesse ouvindo. Viva como fosse no paraíso. Curta o que há de melhor na vida, o que ela lhe oferece com toda intensidade, como se fosse o último dia da sua vida. A vida muitas vezes é curta, mas mesmo assim o seu caminho é longo. Nela aprendemos a sorrir, a chorar, a amar, sofrer e renascer para amanhecer e termos um dia lindo. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Ontem já passou, o amanhã talvez não chegue. Seja feliz, seja feliz, seja feliz para sempre. Uma boa tarde, fique com Deus e nós voltaremos com mais um programa da Revista em Foco na próxima quarta-feira aqui nos 590 da Tchê Alegrete. Vem aí o Mensageiro Rural com João Ulisses de Souza. Um grande abraço, um bom dia a todos e fique com Deus. Foi ao ar, programa Revista em Foco. Voltaremos na próxima quarta.
Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News. O policial penal Alessandro Rosas Lopes foi indiciado por homicídio doloso pela morte do picolezeiro Gilcimar da Silva Oronato, de 38 anos, na manhã do último sábado, no Conjunto Esperança. Ele está preso na Delegacia de Flagrantes de Rio Branco, DEFLA, e vai passar por audiência de custódia. Segundo a Polícia Civil, Lopes alegou legítima defesa quando foi preso pela Polícia Militar. Mas imagens de câmeras de segurança de uma casa próxima mostraram que ele correu atrás do picolezeiro e atirou nas costas da vítima. Após os disparos, Lopes saiu do local em seu carro, mas a população anotou a placa do veículo e repassou para a PM do Acre. Ele foi encontrado horas depois em casa e levado para a delegacia. A qualquer momento tem mais. Giro Notícias News. Fique ligado.